that the devil means business. It doesn't play. That's what I've been sharing in my testimony time and time again, that the devil does not play. And person follows him or serves him, they're throwing their life away. They don't know what they're getting into. Desde quando o mundo existe, acontecem tragédias e coisas inexplicáveis no nosso planeta. Desde desastres naturais ou até mesmo crueldades. E muitas pessoas acreditam que isso tudo está relacionado ao Satanás. Segundo a Bíblia, Satanás conhece as fraquezas humanas e usa essas vulnerabilidades para criar situações sedutoras, seja o orgulho, a ganância, o desejo de vingança ou outros pecados. O diabo utiliza a tentação como uma maneira de afastar as pessoas de Deus. Ele trabalha nos momentos de fragilidade emocional, quando estamos mais vulneráveis, amplificando sentimentos negativos e nos empurrando para escolhas que nos distanciam do caminho da luz. Uma pessoa com coração tomado pelo ódio, pela raiva ou pela vingança se torna uma ferramenta ideal para suas intenções destrutivas. Esses sentimentos funcionam como uma porta de abertura, permitindo que a influência maligna encontre espaço para crescer. Isso pode levar a decisões impulsivas e atos prejudiciais que não só impactam o próprio indivíduo, mas também aqueles ao seu redor. E aqueles que não acreditam na existência de Deus ou do diabo. Existem outras explicações. Por exemplo, há casos em que o uso de substâncias alucinógenas podem desencadear surtos psicóticos ou comportamentos violentos, levando pessoas a cometer atos cruéis sem plena consciência de suas ações. Além disso, condições psíquicas como transtorno de personalidade, esquizofrenia ou psicopatia são amplamente estudadas pela ciência como fatores que podem influenciar atos extremos. Outra explicação comum está relacionada ao histórico de vida. Pessoas que enfrentaram infâncias difíceis, marcadas por traumas, negligência ou abusos físicos e psicológicos, muitas vezes carregam cicatrizes emocionais que moldam sua visão de mundo e comportamento. Mas o que torna alguns casos ainda mais perturbadores é quando as próprias pessoas confessaram sentir uma presença maligna, alegando que foram guiadas ou manipuladas por algo além de sua compreensão. Assassinatos brutais, massacres ou atos de crueldade inexplicável são às vezes atribuídos não apenas à mente humana, mas à influência direta do mundo que chamamos de forças do mal. Os relatos que vou te mostrar não são teorias ou opiniões, mas confissões dos próprios indivíduos que afirmaram ter sido conduzidos pelo próprio diabo. Imagine estar reunido com sua família em casa até aparecer um homem com um único propósito: destruir a sua vida. Era exatamente isso que Richard fazia. Entre junho de 1984 e agosto de 1985, ele, mais conhecido como Night Stalker, aterrorizou a Califórnia com uma série de crimes brutais. Seus ataques eram caracterizados por violência extrema e uma obsessão perturbadora com o satanismo. Richard cometeu seu primeiro assassinato em 28 de junho de 1984. Sua vítima foi Jenny, de 79 anos. Ele invadiu a casa dela pela janela, a esfaqueou várias vezes e a mutilou de forma horrível, estabelecendo o padrão sombrio de invasões domiciliares que ele continuaria a realizar. Richard matou ao menos 13 pessoas e deixou várias feridas, mas o seu rastro de violência não se limitava a assassinatos. Ele foi responsável por inúmeras agressões sexuais, tortura e roubo. Entre suas vítimas estavam homens, mulheres e até mesmo crianças, de diversas idades e etnias, mostrando que ele não tinha um perfil específico para seus atos. Quando capturado, Richard declarou abertamente que era um adorador do diabo. Ele acreditava que sua devoção ao satanismo o dava poder e proteção. Ele via seus atos como uma forma de agradar o Satanás. Além de seus atos desumanos, o seu passado é também muito bizarro. Com uma infância marcada por abuso físico e emocional, uma figura-chave na sua formação foi o seu primo Mike, um veterano da Guerra do Vietnã, que frequentemente mostrava a ele fotos perturbadoras de mulheres vietnamitas, que ele alegava ter torturado e assassinado. Mike também havia ensinado técnicas de violência e exibiu o comportamento profundamente perturbador. Esse ambiente podre contribuiu para moldar Richard, que desenvolveu um fascínio por violência, ocultismo e o satanismo.
Apesar de sua alegação a adorar o diabo, muitos ainda acreditam que seus atos foram devido a condições psicológicas e que essas alegações ao satanismo foi apenas uma zombação, mas muitos já acreditam que ele realmente era satânico e fez tudo aquilo para agradar o próprio diabo. Tudo começou na noite de 29 de julho de 1976. Duas jovens, uma de 18 e a outra de 19, estavam sentadas em um carro estacionado, quando David se aproximou e abriu fogo com um revólver. Uma morreu instantaneamente, enquanto a outra ficou gravemente ferida. As vítimas de David eram, em sua maioria, jovens casais em carros estacionados ou mulheres caminhando sozinhas. Ele não tinha um padrão claro, mas sempre usava a mesma arma. À medida que os ataques continuavam, o medo tomou conta da cidade de Nova York. Mulheres passavam a cortar o cabelo ou usar chapéu para evitar parecerem os alvos favoritos do assassino. O caso ganhou ainda mais notoriedade quando ele começou a se comunicar com a polícia, enviando cartas assinadas como O Filho de Sam, onde alegava estar possuído por um espírito maligno que o forçava a matar. E, segundo David, Sam era uma entidade demoníaca que se comunicava com ele por meio do cachorro do seu vizinho. David foi a causa de medo na cidade de Nova York durante 1 ano, fazendo 6 vítimas. E durante o seu julgamento, ele afirmou que suas ações foram influenciadas por forças demoníacas. No entanto, provedores argumentaram que ele era um homem profundamente perturbado, em busca de atenção e poder. Ele foi condenado a 6 penas de prisão perpétua consecutiva. Ele teve uma infância marcada por abandono e isolamento. Sua mãe biológica o deu para adoção pouco tempo após o nascimento, sendo adotado pouco tempo depois. Embora tenham recebido um lar estável, David sentia-se deslocado e desenvolveu comportamentos agressivos desde cedo, incluindo uma obsessão por incêndios. A morte de sua mãe adotiva quando ele tinha 14 anos foi um ponto de virada na sua vida. Depois disso, ele ficou devastado e ainda mais isolado emocionalmente, especialmente após seu pai adotivo se casar novamente. Durante a sua adolescência, ele começou a explorar o ocultismo, alegando mais tarde que esse interesse marcou o início de sua conexão com forças demoníacas. Tudo começou em 1980, quando David, um garoto de apenas 11 anos, passou a relatar visões assustadoras após a mudança de sua família para uma casa em Brookfield. David começou a dizer que via um homem velho e ameaçador, que o assustava e dizia palavras aterrorizantes e prometia machucá-lo. Com o passar do tempo, os relatos de David se tornavam ainda mais bizarros. Ele dizia que o homem tinha olhos malignos e um sorriso tenebroso. Logo, o comportamento do garoto mudou drasticamente e ele passou a ter pesadelos frequentes. Acordava gritando e, eventualmente, tornou-se agressivo, assustando a sua família. Desesperados, a família de David buscaram ajuda com Ed e Lorraine, aqueles investigadores sobrenaturais dos filmes Investigação do Mal. Inclusive, o Investigação do Mal 3 foi inspirado nesse caso. O casal de investigadores rapidamente concluíram que David não estava apenas lidando com um trauma psicológico, mas sim sendo atormentado por uma presença demoníaca. Lorraine afirmou que podia haver uma sombra maligna pairando sobre o garoto, e a família decidiu realizar exorcismos para tentar libertá-lo. Durante os exorcismos, David parecia melhorar, mas a situação tomou um rumo ainda mais estranho quando Arnie, o noivo da irmã mais velha de David, participou de muitos desses rituais. Em um momento de desespero, Arnie desafiou o suposto espírito maligno, dizendo: "Seja homem e venha atrás de mim." Pouco tempo depois, David começou a mostrar sinais de recuperação, mas Arnie passou a apresentar comportamentos perturbadores. Ele relatava sentir uma presença dentro de si e começou a agir de maneira estranha e imprevisível. Em 16 de fevereiro de 1981, Arnie, sua noiva Debbie e um senhorio Alan Bono estavam juntos quando uma discussão se iniciou. Testemunhas afirmaram que Arnie pareceu perder o controle e, em um movimento de fúria, atacou Alan com uma faca e o apunhalou várias vezes. Após o assassinato, Arnie foi preso e acusado de homicídio. Durante o julgamento, a sua defesa apresentou uma argumentação inédita. Alegou que Arnie estava possuído por um demônio no momento do crime. E essa foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que a possessão demoníaca foi usada como argumento de uma defesa em um tribunal.
Embora o júri tenha rejeitado a ideia de possessão, o caso chamou a atenção do público e levantou o debate sobre o sobrenatural. Muitos acreditam que esses casos foram devido a causas psicológicas, mas o que temos são confissões de que algo de ruim e sombrio os influenciaram a cometer tais crimes. Seria isso uma desculpa para se livrar da justiça ou apenas uma confissão de algo real que aconteceu? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para me ajudar. Até a próxima!